que Bolsonaro provavelmente só voltará à prisão domiciliar em 2026. Eu avisei no vídeo de ontem que a anistia não seria pautada essa semana, não avisei? Se você não assistiu, é porque a plataforma continua me escondendo de você. Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje nós vamos fazer pauta única ou quase única, porque olha, chegar no ponto que nós chegamos e ainda falar de intrigas palacianas beira a loucura. Mas é exatamente disso que se trata quando a gente fala tudo que está envolvendo a prisão de Jair Messias Bolsonaro. E agora mais, a gente tem atualizações pesadas a respeito desse caso, do caso Bolsonaro, a estada dele, onde ele vai ficar e quanto tempo vai para a prisão domiciliar. Ah não, é rapidinho, só alguns dias, só quer ter a foto dele na Polícia Federal. E agora já estão falando que Bolsonaro provavelmente só voltará à prisão domiciliar em 2026. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você precisa analisar com um pouco mais de calma e entender tudo o que está acontecendo. E sim, Bolsonaro tem uma espada de Damocles sobre a sua cabeça e ninguém está falando a respeito disso. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajudam nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, reveja a sua inscrição, reveja seu sininho, porque olha, nós realmente desaparecemos. A plataforma resolveu finalizar conosco, mas nós é brasileiro, contamos com vocês e nós não desistimos nunca. E eu, sem surpresa nenhuma, vi esse vídeo do Gustavo Gayer ontem à noite, no iniciozinho da noite, ele completamente indignado e revoltado por uma coisa que eu disse que aconteceria no vídeo de anteontem. Presta atenção. Eu voltei aqui no meu gabinete rapidamente para gravar esse vídeo. Eu acho que eu preciso dar uma atualização para vocês dessa questão da anistia, em que tá. Até o início dessa semana, estava quase que configurado, acertado, que hoje nós votaríamos a anistia. Infelizmente, recebemos a notícia que, mais uma vez, a votação será adiada. Anistia ou dosimetria. Será adiada para quando? Será adiada para a semana que vem. Todo o vídeo dele é muito importante, trocando em miúdos. Ele diz aqui que o relator, que é o Paulinho da Força, ele não termina o texto para apresentar o texto para ser debatido, para ser votado, para ser analisado. No frigir dos ovos, no final do dia, basta que o Paulinho da Força sinalize que o texto está finalizado, apresente o texto para que o Hugo Mota paute a anistia. Mas isso não acontece. Por quê? Porque o Paulinho da Força diz, toda semana, que não tem o texto finalizado. E aí o Gustavo Gayer pergunta como que a gente vai analisar uma coisa que não tem texto. Também faz parte da intriga palaciana, também faz parte da estratégia de manter Bolsonaro refém, como o Bolsonaro está, não se importando se tem gente inocente. O processo legal já foi pelo vinagre há muito tempo, foi pelo ralo. Todo mundo aqui, né, pelo menos vocês que seguem esse canal, sabem no fundo o que se trata. Mas o que eu chamo a atenção? No vídeo de anteontem, eu fiz inclusive esse corte aqui, ó. Eu avisei que isso aconteceria. Eu tenho a sensação de que o Congresso está usando a anistia para impedir que a bancada da oposição faça obstrução. Porque se a gente faz obstrução, não pauta a anistia. Mas eu estou imaginando, já está passando pela minha cabeça, que isso virou uma moeda pútrida de troca. É isso. O que acontece? Com essa coisa do, olha, vamos pautar a anistia essa semana, portanto, bancada da oposição, não se mobilize para fazer obstrução, porque senão, uma vez obstruído, eu não posso pautar a anistia. E aí, a semana da pauta da anistia nunca chega, a oposição não se mobiliza para obstruir, e, gente, é game over para nós. Eu avisei, lembrando que o texto, pelo menos intencional, do Paulinho da Força é uma dosimetria e não uma anistia. Só queria deixar registrado, consignado a todos vocês, que eu avisei. No fundo, a elite aristocrática comunista deste país não tem o menor desejo, a menor intenção de pautar a anistia, tá bom? Prestem atenção se é ou não é o que eu falei. Vou jogar na loto, gente, vou jogar. Eu volto a conversar com Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara, os aliados de Jair Bolsonaro ainda pressionam para que o ex-presidente volte à prisão domiciliar. Quando eles acreditam que isso poderia acontecer? Olha, Márcia, anteriormente, antes da prisão preventiva, no último sábado, em que o ex-presidente acabou sendo preso depois de violar a tornozeleira eletrônica, havia uma expectativa, é que quando fosse executada a pena pela trama golpista, o ex-presidente fizesse o que eles estavam chamando de um pit stop no regime fechado. Na ocasião, eles pensavam, inclusive, que poderia ser a papuda, que seria ali alguns dias apenas e que o ex-presidente pudesse retornar a casa para cumprir a prisão em casa, justamente como ocorreu com o ex-presidente Fernando Collor, que também, depois de ser condenado, apresentado uma série de razões médicas, ele passou alguns dias
preso, mas depois acabou indo para casa. A avaliação agora mudou, Márcio, aqui depois da tentativa de violação, depois de violar, né, o ministro Alexandre de Moraes diz que de fato foi violada a tornozeleira eletrônica, que depois disso fica muito difícil imaginar que o ex-presidente possa passar, por exemplo, as festas de fim de ano em casa. Para o entendimento de todos, agora a situação de Bolsonaro mudou. Não são mais alguns dias só para ter a foto, só para massagear o ego de certos togados aí, espalhados pelo Togaquistão. Não, a princípio agora é só em 2026 que Bolsonaro talvez, quem sabe, volte à prisão domiciliar. Mas por quê? Olha, a razão para isso foi ele ter violado a tornozeleira, mas ele violou? Bem, o ministro Ovo que tudo vê disse que violou, portanto passou a ser a verdade absoluta. Daniel Silveira que o diga. Olha, é só uma reprimenda, é só para dar uma lição no deputado, que afinal de contas, ele não pode ficar falando impropérios contra as mais magnânimas autoridades de Togaquistão. Não pode. Então, só para dar um susto nele, vai ser uma semaninha de prisão. Aprova aí, Congresso, aprova aí. Eu também avisei isso. Quem me segue aqui, deixa nos comentários, por favor, se eu disse ou eu não disse. Tá aí, ó. Vocês pensam o quê? Que tem ombro? Não tem ombro, brava gente. A Bárbara do Te Atualizei perguntou o seguinte: quando foi que nós normalizamos que tá tudo bem com Hugo Mota não pautar uma anistia que possui a assinatura da maioria da casa? Só porque, segundo a mídia, o Supremo avisou que se ele pautar, eles vão para cima do pai dele e de seus funcionários fantasmas. Quando foi que nós normalizamos isso? A Bárbara não está falando conosco, os cidadãos. A Bárbara está falando com os congressistas. A Bárbara está falando com os políticos. A Bárbara está falando com a bancada da oposição, que já deveria ter obstruído aquela bosta toda. Só acaba a obstrução quando o Paulinho da Força disser: o texto está fechado, o Hugo Mota pautar. Acabou. Aí, não vamos obstruir porque tem um acordo, porque esse último acordo que fizeram é o acordo de ouro, é o bambambam, é o maravilhoso, E aí não acontece nada. Enquanto isso, as pautas vão sendo votadas. Eu acho que passou da hora do Hugo Mota ter o seu quinhão, a sua porção de sanções Magnitsky. Mas quem sou eu na fila do pão nesta bagaça toda? Falando de alguns comentários que eu vi aí na internet, e o professor André Marcília falou muito bem a respeito de duas possibilidades que ainda existem para os advogados de Bolsonaro tentarem uma soltura. Primeiro, é uma ADPF, tá? Que sim, é possível. Num país de normalidades, é possível uma ADPF. Porém, essa ADPF iria para quem analisar? Ganha uma bala quem responder à corte do Togaquistão. Vocês sabem, né? Que resultado que isso vai dar. E uma outra ferramenta seria a revisão criminal. A revisão criminal, algumas pessoas estão defendendo com unhas e dentes, imagina, os advogados de Bolsonaro precisam ir na revisão criminal, e aí tem uma jogadinha ali, que para a revisão criminal não pode ser a mesma turma que analisa. E a turma que analisaria essa revisão criminal seria a segunda turma. Quem está lá na segunda turma? O André Mendonça, mas tem também o Gilmar Mendes, que teoricamente deveria ser sorteado para ver quem cairia, né? Primeiro que eu acho que já deveria ter mudado o nome disso de sorteio para um outro nome qualquer, porque sorte, meu amigo, é uma coisa que realmente a direita não tem por lá, por aquelas paragens. Eu acho que Gilmar Mendes não vai permitir que isso aconteça. Caso caia na mão de André Mendonça, eu não tenho a menor esperança. Primeiro porque André Mendonça ainda dias atrás estava parabenizando e previamente apoiando a ida de Messias para o STF. O Messias, quem é o Messias? Messias, senhores, é o evangélico que, enquanto AGU, defendeu o aborto em estado avançado, inclusive pelo método de assistolia fetal. Dá um Google aí que você vai entender para que serve isso e o que causa no bebê. Ensino obrigatório de gênero e sexualidade nas escolas, censura do STF no julgamento do Marco Civil. Desde que o STF equiparou homofobia e transfobia ao racismo, qualquer crença conservadora pode ser considerada discurso de ódio e sofrer censuras. Isso é para você entender o mal que esse cara fez. Resumindo, o Messias é amante do establishment progressista e seu crescente controle estatal. Esperado, pois serve a Lula e ao PT há décadas. Palavras da Marina Helena, e vocês sabem que eu tenho ojeriza ao novo por vários motivos. Certinho? Certinho. Esse é o André Mendonça. E ainda que André Mendonça não tivesse emitido ali o seu apoio prévio a Jorge Messias, eu duvido que o André Mendonça tivesse as coisas roxas o suficiente para fazer o que devesse ser feito. Para onde que vão essa ADPF e esse pedido de revisão criminal? Vai para a alta corte do Togaquistão. Alguma esperança? Eu não tenho. Vamos falar da armadilha. Olha só.
O Carlos Bolsonaro diz que discutir sucessão presidencial enquanto os maiores absurdos políticos se acumulam contra o maior líder do país, enquanto heróis nacionais são presos de forma ilegal, é compactuar com a covardia e a tortura que esse regime impõe a milhares de brasileiros inocentes. Isso é, na prática, aceitar que em breve a Coreia do Norte deva ser apenas uma irmã, deixa de ser apenas uma irmã ideológica, para se tornar o espelho oficial do Brasil. E é exatamente isso que está acontecendo. Essas várias opções que aparecem com gente falando muito bem, de boníssima aparência, o povo do sapatênis, dizendo que não, tem agora essa opção, não se preocupe, vai ser só a cabecinha, não se preocupem, serão só uns dias. Imagina, um homem com histórico médico desse vai entrar e vai voltar para prisão residencial, né, prisão domiciliar. Olha, lembra de Collor? Collor foi mandado para prisão domiciliar por roncar, né, por apneia do sono. Senhores, isso é com eles. Conosco, o buraco é muito mais embaixo. Eu preciso lembrar a vocês que General Heleno, General Paulo Sérgio, outros generais e o Almirante Garnier foram presos. E o mais importante de tudo, esses militares de alta patente foram negociados e preservaram. Eles foram preservados. Mas o capitão Bolsonaro levou um chute nos fundilhos das Forças Armadas. A Marinha ontem disse que não tem nada a declarar a respeito da prisão do Almirante Garnier. Você está entendendo o que já está acontecendo no país? Ou o que já aconteceu e você não percebeu? Portanto, sim, o Carlos Bolsonaro tem toda a razão. Falar em sucessão eleitoral, sucessão presidencial, quem é que vai herdar os votos de Bolsonaro? Num momento como esse, é absolutamente inadmissível. Ocorre que, na realidade, sim, nós temos que falar sobre isso. Principalmente porque essa armadilha, essa desgraça que se abateu sobre o nosso país através da vida de Bolsonaro, ela exige que falemos. Porque eles estão colocando Bolsonaro na posição que estão para barganhar com um homem que eles entendem que vão conseguir quebrar. Colocá-lo numa situação psicológica desfavorável, tal, comprometido a tal, em que ele aceite os termos para um acordo de 2 anos de prisão. Depois a gente fala mais sobre isso, não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Bom, se você foi condenado a 27, vai cumprir 2, 1/3 da pena você vai para casa. Isso você indicando quem a gente quer. Então, tem esse aspecto. É necessário que falemos. Isto posto, vamos avançar que eu vou mostrar para vocês que sobre Bolsonaro, sobre a cabeça de Bolsonaro, está uma espada de Damocles. O Eduardo Bolsonaro noticiou que o STF concluiu o julgamento e tornou réu por coação. Mas peraí, ele está coagindo, ele tentou coagir quem? O ministro, que é o juiz da causa, que seria a vítima. Que lei? Que lei? A espada de Damocles sobre Bolsonaro. Foi tudo uma grande armadilha contra o Brasil. Com Bolsonaro preso, sem data para ir para prisão domiciliar e inelegível, ele será obrigado a indicar alguém. Isto posto, nós estamos dispostos a assumir que Bolsonaro indicaria quem? Quais são as pessoas de sua maior confiança? Filhos, primeiro por experiência, e em seguida Michele, como uma segunda opção. Por que Bolsonaro terá muita dificuldade de fazer isso? Eduardo foi declarado réu, mas ele está em segurança. Flávio não está e Carlos Bolsonaro não está. Michele é uma opção no rol de indicações confiáveis de Bolsonaro, mas Michele Bolsonaro também não está em segurança. Olha a decisão que este homem terá que tomar. Eu coloco um alvo nas costas dos meus filhos, ou da minha esposa, ou eu cedo ao sistema, indicando Tarcísio. Calma, tem um monte de gente xingando. Pessoal, não ataca o mensageiro, não. Já já eu vou colocar uma situação para vocês. Eduardo mesmo já falou, o Tarcísio é o candidato queridinho. Isso tem que ter uma justificativa. Por que Tarcísio se tornou o candidato queridinho do sistema? Em circunstâncias normais, se Bolsonaro dissesse, olha, eu não tenho mais saúde para continuar, cada filho meu já está encaminhado para os cargos que nós achamos por bem determinar, e sim, estou passando o bastão para Tarcísio. Eu ia em Tarcísio. Agora, nesta condição, se Tarcísio é sabedor ou não, eu não sei, mas certamente, para o sistema querer tanto Tarcísio, tem que ter um motivo, e eu desconfio que não seja um motivo muito ortodoxo. Se você discorda de mim, este é o momento para você discordar. Vocês sabem que eu leio e respondo todos os comentários. Faça uso, eu quero saber o que você pensa. Enquanto você faz a sua observação,
O Tarcísio participou de um evento onde ele foi questionado sobre a possibilidade dele vir a presidente, receber todos os votos bolsonaristas com a bênção de Jair Bolsonaro, que estaria preso, supostamente inelegível. E ele disse: eu acho que o pessoal está muito ansioso, a gente tem tempo. As peças estão sendo montadas. Fecho aspas. Uma coisa ninguém pode negar. As peças estão sendo montadas. Agora, a gente não tem tempo. A vida de Jair Bolsonaro corre risco da maneira e onde ele está. A vida de um monte de patriota corre riscos. Então não, nós não temos muito tempo assim. Quer saber quanto tempo temos? Pergunte para um dos exilados. Pergunta para o Didi Red Pill, por exemplo, se ele tem muito tempo ainda para sentir ainda mais saudade da mãe dele, que ele não pode vê-la, não pode abraçá-la. Ontem eu fiquei sabendo, numa matéria da Globo, que Tarcísio rejeita vice da família Bolsonaro, pois ele acha que perderia votos e defende seu vice ideal sendo Romeu Zema. Aí tem um monte de gente me xingando no comentário, dizendo: pá, segundo o Globo, que fonte você foi procurar? Gente, eu estou noticiando o que o Globo postou. O Globo postou isso. Pergunta que vocês devem se fazer: Tarcísio já veio a público desmentir? Porque eu não vi. Se alguém viu, põe nos comentários para mim, que no vídeo de amanhã eu me retrato. Hoje eu estava conversando com um amigo, ele disse assim: nossa, mas se isso acontecer, eles vão falir o país. É isso. A intenção do establishment é exatamente essa. Sabe por quê? Quando falam em falir país, eles vão falir a mim e a você. Porque a intenção, o plano é acabar com a classe média e ficar dividido em duas classes. Os da elite aristocrata comunista socialista do Brasil e a massa, que vai cada dia mais ficar empobrecida, mais miserabilizada e vai acabar entrando na fila do Bolsa Família. Porque se você tem um bom emprego, prepare-se. Prepare-se. Porque a coisa vai ficar tão feia nesse país, tão feia, que você vai pegar o seu salário, o seu bom salário com seus bons penduricalhos e o dinheiro não vai dar para comprar nenhuma cesta básica. Pergunte para um funcionário dos Correios se há 10 anos atrás eles imaginavam que passariam por isso aqui, ó. A gente está tratando um doente terminal com florais de Bach. Tá? Esse plano ele é totalmente descasado no tempo com a necessidade dos Correios. Tudo isso que foi colocado, demissão, venda de imóveis, reestruturação, ele tem efeito a longo prazo, médio prazo, e o Correio está em fase terminal. Então é preciso encarar a realidade. Parceria privada não vai existir. Ninguém vai entrar com dinheiro privado enquanto o governo for controlador. Eu até me pergunto se a privatização é possível nesse momento, dado o tamanho da dívida do Correio. Então eu acho que mais importante é o governo encarar a realidade. Deixa assim, nós estamos com um rombo que pode chegar a 10 bilhões. Para que o nosso ouvinte tenha noção, 10 bilhões de reais no ano é mais que uns 20 dos 30 e tantos ministérios, de orçamento de ministérios que nós temos no Brasil, dada a gravidade da situação. Então, na minha opinião, o governo devia encarar, separar as atividades do Correio de vez, encerrar as atividades de entrega, porque ele não tem competitividade para isso, não há reestruturação e investimento possível para ele recuperar o tempo perdido. Ele perdeu receita em entrega, que era o que financiava parte do serviço postal. E se ele acha que o serviço postal é função essencial, ele tem que se concentrar no serviço postal. E tem que se concentrar e cuidar de uma função social que ele considera importante, porque a maneira que o Correio vem sendo tratado nos últimos 3 anos é de um governo que não dá importância à sobrevivência de um serviço tão importante. E esse serviço pode ser concedido à iniciativa privada, ele não precisa ser feito diretamente pela União. Tá? Então, acho que a gente tem que encarar a realidade como ela é, crua, difícil, uma situação que, para mim, é irrecuperável no Correio. E tem uma dívida, que em algum momento vai ter que ser assumida pela União. Você não consegue privatizar uma empresa com esse tamanho de dívida. Já tivemos casos no passado onde a União teve que assumir a dívida para passar para a iniciativa privada. Por exemplo, a Rede Ferroviária Federal. Então a gente está muito atrasado numa abordagem de salvamento daquilo que o governo acha que é essencial. Eu acho que pode conceder para a iniciativa privada. Mas que a dívida vai parar no colo da União, isso não tem dúvida. Mesmo o empréstimo de 20 bilhões, ele é impagável. Não tem recurso. O Correio não vai gerar recurso para pagar esse empréstimo. Ele vai acabar no colo da União e de todos nós. Os funcionários do Correio, que tinham certeza que tinham estabilidade no emprego, a aposentadoria garantida, porque pagaram a vida inteira a aposentadoria, e essas pessoas vão fazer o quê? Elas não vai ter rescisão contratual, não vai ter multa, não vai ter nada. Vai fazer o quê com esse pessoal? O quê? Todo mundo desempregado. Bem, eles eu não sei. Você ainda pode dar um jeito na sua vida, dar uma olhada nesse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6.
Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. É uma forma de você conseguir driblar a crise. Por quê? Porque o seu dinheiro vem de várias partes do Brasil, sem contar que você pode estabelecer renda em dólar. Basta que você conheça a ferramenta, então não perde tempo. Clica aqui no link da descrição e no comentário fixado. Vai lá, assiste as 3 aulas que o Daniel Alvarenga vai te liberar e você vai entender melhor do que eu tô falando. E pode acreditar, isso vai virar a chave da sua vida. E conta pra mim o que você achou desse panorama que eu passei pra você da espada de Damocles sobre a cabeça de Bolsonaro. Qual seria a solução? Se você tem uma outra ideia execuível, deixa nos comentários pra mim. Agradecendo muito a sua audiência, eu vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Você sabe todas as coisas que você pode fazer aí. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Toda contribuição de qualquer valor é muito bem-vinda. Encontro com vocês nos comentários. Beijo no coração. Fui.